A paz do Senhor, queridos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida e agora com uma nova maneira de trabalho. Agora a gente vai fazer um pouquinho de coberturas, de matérias e também de entrevistas. E hoje estamos aqui conversando com a nossa irmã Débora e irmã Poliana. Paz do Senhor, irmã Débora. Qual a expectativa agora dessa nova fase do programa Jesus Fonte de Vida? A expectativa é muito grande, né? Muito feliz também por essa nova etapa da gente, do programa Jesus Fonte de Vida, que agora vai ser Programa Jesus Fonte de Vida News. Muito bem, News quer dizer informação, então nós vamos ter muita informação, vamos tratar com muitas coisas e um pouquinho aqui a nossa irmã Poliana para falar. Pai, Senhor, irmã Poliana, o que nossos telespectadores podem esperar agora do programa Jesus Fonte de Vida? A Pai do Senhor, irmão presbítero Márcio, vai esperar muitas coisas boas, né? Vai esperar também, assim, muitas informações, como tem falado, né, a nossa irmã Débora, programa Jesus Fonte de Vida News, então ali vai ter muita informação, muita coisa boa para nós, né? Muito bem. Olha, está só começando o programa, nós vamos passar ele no canal, se inscreva no canal, coloque pessoas também para se inscreverem e daqui a pouquinho a gente volta repercutindo sobre o Congresso de Adolescentes no programa Jesus Fonte de Vida. Não sai daí que a gente volta. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui de volta, meus irmãos, com o nosso programa Jesus Fonte de Vida News. E nesse momento estaremos falando aqui com o nosso presbítero Márcio sobre o nosso último congresso de adolescente, nosso 13º congresso de adolescente. E estarei nesse momento fazendo algumas perguntas ao nosso presbítero. Como foi a preparação, né, do nosso congresso? Como foi a expectativa e aquilo que o Senhor tenha falado que Deus fez no nosso último congresso? Pai do Senhor, irmã Estéia, a todos que estão assistindo, foram preparações muito desafiadoras, porque a gente começamos a trabalhar em dezembro, já organizando, e tivemos mais ou menos 2 meses e meio para preparar o congresso, onde tivemos pré-congresso, tivemos os ensaios, onde Deus se fez presente, e Deus fez grandes coisas através da preparação, muitos testemunhos, e no dia Deus derramou de sua glória. Foram dias marcados, né, pela presença de Deus, e nos ensaios a gente já viu a grande expectativa também dos adolescentes, né, aguardando esse congresso, né, presbítero? Foram dias assim de muita ansiedade dos adolescentes. Eles olhavam e diziam: quando é que chega o congresso? Está demorando tanto. E assim uma sede, a gente percebia pelos ensaios, eles vinham com aquela vontade e graças a Deus eles no dia, todo mundo espantado com a quantidade do grande coral e assim, impressionante que o ensino do nosso pastor em ficar reverente, ficaram reverentes os 3 dias, uma movimentação quase zero e assim, até os pregadores chegavam e ficavam admirados pelo tamanho do grande coral e também o comportamento. Então, Deus coroou batizando, salvando vidas e hoje a gente se sente feliz e tranquilo que já passou. É verdade, depois de toda a preparação, a gente vivenciou, né, as maravilhas de Deus nos nossos 3 dias de congresso, onde, como o presbítero bem já falou, Jesus salvou, batizou, renovou vidas, né, e tenho certeza de que grandes coisas também serão feitas daqui em diante, né, na vida de cada um desses adolescentes. Porque cada congresso traz uma marca e esse congresso foi andar na presença de Deus. Então, muitos adolescentes vão andar na presença de Deus de maneira impactante. Lá na frente vamos ver testemunhos, chamados e pessoas que Deus começa a trabalhar e se utilizar deles. Cada congresso tem a sua maneira e esse congresso ficou marcado. Eu acredito que vamos ter frutos lá na frente, posteriormente. Amém. Estaremos aqui encerrando esse bloco.
Meus irmãos, estamos aqui de volta, falando um pouco sobre o nosso último congresso aqui na cidade de Carpina, o nosso 13º Congresso de Adolescentes. E neste momento estarei falando com a adolescente Emily, da congregação de Neópolis 2. Ela esteve formando no nosso último congresso e estaremos perguntando a ela qual foi a sua experiência, né, em estar formando neste grande coral, aquilo que Deus falou com ela, que Deus tratou. Neste momento, Emily, eu gostaria de saber qual foi a sua experiência de estar participando deste nosso congresso. Pai Senhor, irmã Esté, foi uma experiência muito boa, né? Onde a gente veio formando ali naquele grande coral de adolescentes, onde Deus veio se fazendo presente, curando, batizando, falando grandemente aos nossos corações. Foram dias gloriosos, né, Emily, onde cada palavra trouxe para nós, né, um aprendizado de como devemos andar com Deus, a forma correta, e também a gente entendeu nesse nosso último congresso a importância que é de nós estarmos na presença de Deus, não é isso? Isso mesmo. É muito importante, né, a gente andar conforme o mandamento de Deus, e quem estava lá, viu isso, sentiu a presença de Deus. Então, a gente entende de que é algo necessário, né? Estarmos andando na presença de Deus. Não apenas nos 3 dias de congresso, né, Emily? Eu gostaria dela também enfatizar isso para aqueles que estão nos ouvindo, porque às vezes deixam para sentir a presença de Deus apenas nos 3 dias de congresso. Mas eu gostaria de você, como adolescente, também falasse para os demais, para aqueles que estão nos assistindo, a importância de não apenas esperar o dia do congresso, mas viver todo o ano na presença de Deus, não é isso? Isso mesmo, né? Porque Deus está presente em nossas vidas todos os dias, não apenas nos 3 dias de congresso. Ele quer estar conosco todos os dias. É tão tal que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, a gente, como adolescente, devemos andar com Deus todos os dias, independente que seja congresso ou não. Amém. Então, que você possa guardar aí essa mensagem, né, que foi pregada nos 3 dias de congresso e também agora pela nossa adolescente Emily, que você possa guardar e andar com Deus todos os dias. Amém. Meus irmãos, estamos de volta ao programa Jesus Fonte de Vida e agora com o diácono Magdiel, ele que é dirigente da escola de Santo Antônio, né, de escola bíblica. Pai do Senhor, queremos lhe fazer uma pergunta. Já que o pastor tem falado tanto sobre evangelismo e incentivar tanto a evangelização, qual a importância da evangelização através de literatura como uma literatura, ou até mesmo a Bíblia, Novo Testamento? Qual a importância, diácono Magdiel, Pai do Senhor? Pai do Senhor, diácono presbítero Márcio, desculpe, Pai do Senhor, todos os irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão, acompanhando essa entrevista. A gente está falando de algo que é muito importante, porque o material impresso ele tem uma vantagem da preservação, da duração. A gente está falando de algo que pode ser durável, que está ali fisicamente disponível para muita gente. E se a gente olhar para uma época atrás, a gente não teria, por exemplo, tanta facilidade para um serviço de mídia como um vídeo, um rádio, um áudio. E aí o que fazia com que o documento, a informação chegasse a maior número possível de pessoas seria um documento impresso, né? Então a invenção da imprensa lá no século XVI, se não me falha a memória, foi algo extraordinário, inclusive para a propagação do Evangelho, porque a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia, a partir de então, passou a ser o livro mais impresso e mais vendido no mundo inteiro. Então, é primordial a gente perceber a importância do material impresso, da literatura impressa, do livro, né, da Bíblia impressa ao longo da história para alcançar as pessoas. E isso, quando a gente fala disso, a gente, claro, pensa na Bíblia como um conjunto completo, mas existe o Novo Testamento que foi difundido de forma muito intensiva no mundo todo praticamente. As pessoas têm acesso em vários locais do mundo com facilidade, porque é pequenininho, e aí é distribuído na escola, é distribuído no hospital, é distribuído na rua mesmo. Além, claro, de quando a gente fala de material impresso, a gente olha, por exemplo, para os países perseguidos, a gente sabe de histórias de irmãos, por livros, por relatos, né, de irmãos que preservam uma página da Bíblia, e é tudo que eles têm, e eles são muito felizes por isso, satisfeitos por isso, e revezam, né, uns com os outros essa página da Bíblia, porque aquele material que tem, isso expressa a importância do material impresso da Bíblia e como isso foi importante na história
para que o Evangelho fosse difundido. Claro de que a gente tem uma grande vantagem da pregação, da exposição oral, da transmissão, mas, como disse a princípio, o material impresso ele tem uma facilidade de fixação, né? Ele fica ali com o indivíduo muito tempo, ele pode voltar e ler novamente, ele pode reler o material. Então é primordial a gente pensar na vantagem que foi para a propagação do Evangelho o material impresso, a Bíblia impressa a partir da invenção da imprensa. Muito bem. Existe a diferença da Bíblia para outros livros, é que a Bíblia é um livro vivo que fala conosco, que transforma vidas. Verdade, isso é a vantagem, é que além da Bíblia ser um material do ponto de vista impresso, que tenha essa facilidade de comunicação com quem tem nas mãos, a gente está falando de um livro em que quando a gente lê, o autor está ao nosso lado, né? O autor está junto de nós e a gente não somente está lendo o livro, mas a gente tem a oportunidade de, pelo Espírito Santo de Deus, entender aquela mensagem, compreender aquela mensagem, ser tocado por essa mensagem. Então a Bíblia ela é muito mais do que um livro, porque ela é a palavra de Deus e é Deus falando conosco quando nós paramos para ler, para meditar. O Espírito Santo está ali para nos ajudar a compreender as verdades ali escritas, e a gente poderia citar aqui inúmeros relatos de pessoas que receberam a Jesus sem que houvesse uma pregação direta de alguém, a explicação do texto diretamente por alguém. Ele estava lendo um Novo Testamento, um versículo, uma literatura, e o Espírito Santo foi lá, tocou no coração, falou sobre a importância daquela mensagem, a verdade daquela mensagem, e a pessoa foi então em busca de alguém que o explicasse, de que o falasse do Evangelho de forma mais clara, e aí ele recebeu Jesus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Muito bem, agradecemos a participação, até a próxima, se Deus quiser. Amém, presbítero Márcio, agradeço a oportunidade de falar aqui com os irmãos do programa Fonte de Vida. Pai do Senhor, estamos aqui com a nossa irmã Esther. Pai do Senhor, irmã Esther. Pai do Senhor, irmã Débora, Pai do Senhor a todos. Amém. Qual a importância da evangelização e a importância das literaturas? Bom, sabemos que a ordenança do Senhor é para que a sua igreja esteja levando o ID glorioso, né? Sabemos que a evangelização é de suma importância para a propagação do evangelho, para que toda criatura venha ao conhecimento, né, daquilo que Jesus fez por cada um de nós e que com isso venha a salvação. A literatura, a gente pode, hoje em dia é uma grande ferramenta da evangelização, pois mesmo estando na rua, a gente pode estar entregando a literatura, evangelizando, e é um meio de hoje a gente ter as portas abertas para estarmos propagando o evangelho. Então, é de suma importância, né? Às vezes até mesmo quando não estamos com a Bíblia em mãos, mas com a literatura, onde é citado alguns versículos, aonde vem a explicação daquele versículo, a gente pode evangelizar uma pessoa. Então, é de suma importância tanto a literatura como estarmos com a palavra de Deus em mãos, né? Porque sabemos que é necessário que todo ser humano venha ao conhecimento daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Amém. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida e com o presbítero Edinaldo Bezerra, e nós gostaríamos de falar com ele um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus desde a história até hoje. Pai do Senhor, presbítero Edinaldo, e desde o Antigo Testamento até os nossos dias, nós vemos uma preocupação de Deus para com o povo, que eles nunca se esquecessem da palavra. O pastor Simão hoje até disse que desde o início Jesus era o Verbo, e o Verbo encarnou e fez manifesto entre nós. Então queríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. Pai do Senhor. Pai do Senhor, presbítero Márcio, Pai do Senhor, aos telespectadores do programa Jesus Fonte de Vida. Verdadeiramente a preocupação de Deus sempre foi que a sua palavra, não é, servisse como uma regra de fé, norma prática para todo o seu povo. E como bem disse o Senhor, desde o Antigo Testamento, aos judeus, aos hebreus foram confiados os oráculos de Deus, não é, a palavra profética de Deus, né? Essa palavra Deus a deu, como Moisés bem diz no livro de Deuteronômio, que esta palavra não é para vós coisa vã, mas é a
vossa vida. Vemos que esta palavra ela sempre serviu e deve sempre servir para os crentes em toda a história da igreja como alicerce, como fundamento inabalável da vontade de Deus. A própria palavra, ela é aquele instrumento de Deus para a salvação de todo aquele que ouve. A Bíblia diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Isso mostra que a palavra de Deus, ela tem a sua importância vital. Ela tem a sua importância fundamental na vida, não só do indivíduo, mas podemos dizer, caros irmãos, na vida da sociedade. Quando um povo adota a palavra de Deus como regra de fé, como uma norma, não é, de vida, este povo se torna um povo melhor, se torna um povo onde as intempéries da vida não trazem desespero, onde o pecado, não é, vem sendo cada vez mais detido. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeiramente martelo. O Senhor diz isso ao profeta Jeremias: é martelo que esmiuça a penha. Ou seja, não há barreiras de incredulidade, não há barreiras que venham impedir quando Deus age através da sua palavra. Hoje o pastor citou o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo: pregue a palavra em tempo, fora de tempo, pregue sempre a palavra. Então é um conselho para nós, mas também para a geração nova que está vindo. Sim, todos nós somos, em certo sentido, missionários. Somos evangelistas, evangelizadores, em certo sentido. Não na sua forma, na formalidade do exercício ministerial, mas como aquele que é enviado por Cristo. O que foi que ele mesmo disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aos crentes, aos filhos de Deus, está esta incumbência. Por isso que Paulo disse a Timóteo, veja, em aproximadamente algumas décadas depois do próprio Cristo dizer isto, Paulo retorna à mesma temática, dizendo: pregues a tempo e fora de tempo. Porque a exigência, porque a brevidade do tempo, não é? E a própria exigência do tempo que estamos para estar pregando o Evangelho. E isso cabe, caro ouvinte do programa Jesus Fonte de Vida, cabe a você. Nós somos convidados a pregar a palavra lá na família, lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, lá na vizinhança, a todos quantos estiverem à nossa volta. Fazendo isso, Deus, de forma maravilhosa, será glorificado. Amém. Pai do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, Brasil Márcio, Pai do Senhor, aos caros ouvintes do programa Jesus Fonte de Vida. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Meus irmãos, estamos aqui com o pastor Simas e queremos, nesse momento, falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. Pai do Senhor, pastor Simas, a gente vê que desde o Antigo Testamento até nossos dias, a preocupação de Deus era sempre que o povo dele visse a palavra e andasse por ela. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu Márcio, é sempre um prazer e alegria estar conversando com vocês, e hoje de forma especial, pois fomos visitados pelos Gideões Internacionais, esse grupo de irmãos, um trabalho interdenominacional, que só tem a única preocupação de espalhar a palavra de Deus. Eu aprendi a conhecer e respeitar os Gideões desde o tempo do pastor Zé Amaro. Eles visitavam muito e o pastor Zé Amaro sempre dava aquele apoio. É um grupo que não se preocupa em estar abrindo igreja. Sempre que ele vem, ele procura os pastores, se identificam e quer unicamente um espaço para divulgar o trabalho deles e a ajuda. E nós temos muito prazer e alegria em ter contribuído para que eles continuem levando a palavra de Deus até onde se possa alcançar. A palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Jesus disse que esse evangelho vai ter que ser levado até os confins da terra, então virá o fim.
E esse é o trabalho de Gideões, é o trabalho de toda a igreja séria. Evangelizar, ganhar alma, levando a palavra de Deus, como disse o próprio Jesus. Ide e ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E no Evangelho de Marcos 16 e 15 diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E o príncipe dos apóstolos, Paulo, antes Saulo de Tarso, ele escrevendo ao seu filho Timóteo, ele diz: prega, Timóteo, insta a tempo e fora de tempo. Então não temos tempo a perder. Jesus vem e a sua palavra tem que ser anunciada até os confins da terra. Pai do Senhor, pastor, até uma próxima. A paz do Senhor e até a próxima, meu irmão. Estou sempre à disposição. Voltamos ao programa Jesus Fonte de Vida.